Victor Salgado, empresário milionário de São Paulo, descobre por acaso que Natalia, sua faxineira de confiança há 2 anos, está prestes a entregar o bebê Benjamin para adoção. O choque é brutal. Uma mãe que ama desesperadamente seu filho, mas está sendo esmagada pela miséria, pelo abandono e pela doença da própria mãe. Victor se vê diante de uma escolha que vai mudar tudo: virar as costas ou fazer algo que ninguém esperaria de um patrão. O que ele decide vai te deixar sem palavras. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Victor Salgado acordou naquele sábado como todos os outros, sozinho em uma cama king size, em um quarto de 50 metros quadrados que mais parecia vitrine de revista de decoração. A mansão em Moema tinha 4 suítes, piscina aquecida, academia particular e uma vista privilegiada para o parque. Mas nada disso preenchia o vazio que ele sentia ao abrir os olhos todas as manhãs. Aos 38 anos, Victor tinha construído um império no setor imobiliário. Começou como corretor aos 22, trabalhou 16 horas por dia durante uma década e agora era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Dinheiro não era problema. Nunca mais seria. Mas sucesso financeiro não curava a solidão. Desceu as escadas de mármore italiano e foi direto para a cozinha americana. A casa estava silenciosa demais. Sempre esteve. Desde o divórcio com Laura Pinheiro, há 3 anos, Victor aprendeu a conviver com o silêncio. Ou pelo menos tentava. Laura era advogada, ambiciosa, determinada. Eles se conheceram em um leilão de imóveis e o casamento aconteceu rápido demais. Victor estava apaixonado, cego, achava que tinham os mesmos sonhos. Estava errado. Quando ele mencionou pela primeira vez que queria ter filhos, Laura riu, achou que era piada. Quando percebeu que Victor falava sério, a conversa virou briga. Eu não vou interromper minha carreira para ser mãe, Victor. Isso nunca esteve nos meus planos. Ele tentou argumentar, implorou, até ofereceu contratar todas as babás do mundo. Nada funcionou. A separação foi fria, burocrática, sem gritos. Laura ficou com metade do patrimônio, assinou os papéis e saiu da vida dele como quem cancela uma assinatura de revista. Victor ficou com a mansão vazia e um sonho enterrado: ser pai. Ele preparou um café expresso e olhou pela janela. O dia estava bonito, mas não importava. Sábados eram os piores. Sem trabalho para distraí-lo, sem reuniões para preencher o tempo, Victor ficava cara a cara com a própria solidão. Foi quando ouviu barulho vindo da área de serviço. Natalia tinha chegado. Natalia Figueiredo trabalhava na casa de Victor há 2 anos. Foi indicação da antiga faxineira que se aposentou. Desde o primeiro dia, ela se mostrou extremamente profissional, pontual, discreta, eficiente. Limpava a casa inteira em 6 horas, nunca pedia nada além do combinado e jamais invadia a privacidade de Victor. Ele sabia pouco sobre ela. Natália tinha 26 anos, morava longe na Zona Leste e sempre usava o mesmo par de tênis gasto. Victor nunca perguntou sobre a vida pessoal dela. Não porque fosse grosseiro, mas porque simplesmente não tinha o hábito de criar vínculos. Mas nas últimas semanas, algo mudou. Victor começou a notar detalhes. Natália estava mais magra, com olheiras profundas, mãos tremendo ao segurar os produtos de limpeza. Ela, que sempre foi silenciosa, agora parecia ausente. Às vezes, ele a via parada no meio da sala, olhando para o nada, como se estivesse em outro lugar. Naquele sábado, Victor tomou coragem. Ele precisava saber se estava tudo bem. Não por obrigação de patrão, mas porque algo dentro dele dizia que Natália estava quebrando por dentro. Caminhou até a área de serviço e parou na porta. Natália estava de costas, dobrando toalhas. Ele pigarreou. Ela se virou assustada, limpando rapidamente o rosto com as costas da mão. Victor viu os olhos vermelhos, o rosto inchado, as lágrimas que ela tentava esconder.
Natália, está tudo bem? Ela forçou um sorriso fraco. Sim, Dr. Victor. Desculpa, é só cansaço. Victor não acreditou. E quando viu os papéis em cima da máquina de lavar, com o timbre do Fórum Central, seu estômago gelou. Ele não sabia ainda, mas sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Natália Figueiredo acordava todos os dias às 4:30 da manhã. Não por escolha, mas por necessidade. Benjamin, seu bebê de 4 meses, nunca dormia a noite inteira. Chorava de fome, de frio, de dor. E Natália estava sempre lá, mesmo exausta, mesmo quebrada. O barraco onde moravam ficava na cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. 2 peças minúsculas, telhado de zinco, paredes rachadas. No verão, o calor era insuportável. No inverno, o frio atravessava os cobertores finos. Mas era o que Natália conseguia pagar. Ela dividia o espaço com a mãe, Celeste Figueiredo, de 62 anos. Celeste tinha diabetes avançada e problema no coração. Precisava de remédios caros, consultas regulares, cuidados constantes. Natalia fazia o impossível, mas o impossível nunca era suficiente. Naquela manhã de sábado, antes de sair para trabalhar na casa de Victor, Natalia deu banho em Benjamin na bacia de plástico. A água estava gelada porque o chuveiro quebrou e ela não tinha dinheiro para consertar. O bebê chorou, se debateu. Celeste observava da cama, impotente. "Você não aguenta mais, minha filha", disse Celeste com voz fraca. Natália não respondeu, porque era verdade. Tudo começou a desmoronar há 1 ano, quando ela conheceu Pablo Ortega. Ele era bonito, charmoso, cheio de promessas, trabalhava como entregador, sempre dizia que estava juntando dinheiro para abrir um negócio próprio. Natália acreditou, apaixonou-se, engravidou. Quando ela contou que estava grávida, Pablo sumiu. Literalmente. Bloqueou o número dela, mudou de endereço, apagou as redes sociais. Natalia tentou procurá-lo, mas foi inútil. Ele não queria ser achado. Ela decidiu seguir em frente. Ter o bebê sozinha. Criaria Benjamin com amor, mesmo sem o pai. Celeste apoiou apesar da saúde frágil. "A gente se vira, filha." Sempre se virou. Mas a realidade foi brutal. Natália trabalhava como faxineira em 3 casas durante a semana e na mansão de Victor aos sábados. Ganhava R$ 2.400 por mês. 800 iam para o aluguel, 400 para remédios de Celeste, 300 para fraldas e leite em pó, 200 para alimentação básica. Sobrava quase nada. Quando Benjamin nasceu, Natalia tirou licença maternidade de apenas 2 meses. Não podia perder os empregos. Celeste ficava com o neto, mas sua saúde piorava a cada dia. Natalia vivia no limite, dormindo 3 horas por noite, comendo uma refeição por dia para sobrar comida para a mãe e leite para o bebê. Há 3 semanas, Celeste desmaiou. Precisou de internação. Os médicos foram claros. Sem tratamento adequado, ela não duraria 6 meses. O tratamento custava R$ 4.000 mensais. Impossível. Foi quando Natalia recebeu a ligação de uma assistente social. Já pensou em dar seu filho para adoção? Ele teria uma família estruturada, educação, saúde, e a senhora poderia cuidar da sua mãe. Natalia desligou o telefone e chorou durante horas. Mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes, ela não conseguiu tirar a ideia da cabeça. Benjamin merecia mais. Merecia uma casa de verdade, comida farta, médicos quando precisasse. Merecia pais que não estivessem sempre à beira do colapso. Natália amava o filho desesperadamente. Cada sorriso banguela, cada mãozinha agarrando seu dedo, cada olhar inocente. Mas amor não pagava contas. Amor não curava doenças. Amor não garantia futuro. Na quinta-feira, ela foi até o Fórum Central, pegou os papéis, ouviu a explicação fria e burocrática sobre o processo, assinou a primeira etapa, tinha 48 horas para entregar a documentação final. 2 dias para destruir seu coração.
Naquele sábado, enquanto limpava a mansão de Victor, Natalia carregava os papéis na bolsa. Como lembrança do fracasso, como prova de que não era forte o suficiente. Quando Victor a encontrou chorando, ela já tinha tomado a decisão. Ou achava que tinha. Natalia, está tudo bem? A pergunta de Victor ecoou na área de serviço. Natalia se virou rapidamente, escondendo o rosto, fingindo procurar algo no armário. Mas era tarde. Victor já tinha visto as lágrimas, o desespero estampado naqueles olhos castanhos. Sim, Dr. Victor, desculpa, é só cansaço, ela murmurou, a voz falhando. Victor não se mexeu. Ele nunca tinha sido bom em lidar com emoções alheias. Depois do divórcio, construiu muros ao redor do coração. Não se envolvia, não perguntava, não se importava. Era mais fácil assim. Mas algo naquele momento o impediu de virar as costas. Natalia, eu vi você chorando e vi os papéis ali. Ele apontou para os documentos em cima da máquina de lavar. Se não quiser conversar, tudo bem, mas se precisar de ajuda, eu posso ouvir. Natalia ficou paralisada. Ninguém nunca tinha oferecido isso. Ninguém nunca se importou de verdade. Ela sempre foi invisível, apenas mais uma trabalhadora tentando sobreviver. As lágrimas voltaram. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Eu não sei mais o que fazer, Dr. Victor. A voz saiu quebrada, carregada de meses de agonia silenciosa. Eu tenho um filho, Benjamin. Ele tem 4 meses. Victor arregalou os olhos. Ele não sabia. Em 2 anos, Natalia nunca mencionou. Minha mãe está doente. Diabetes, problema no coração. Ela precisa de tratamento, mas eu não tenho dinheiro. Trabalho em 4 casas, durmo 3 horas por noite, como uma vez por dia, e ainda não é suficiente. Ela soluçou, limpando o rosto com as costas da mão. O pai do Benjamin sumiu quando soube da gravidez. Simplesmente desapareceu. Eu pensei que daria conta sozinha, mas eu não dou, Dr. Victor. Eu estou falhando como mãe. Victor sentiu um aperto no peito. A história de Natalia estava despertando algo dentro dele que ele tentava manter enterrado há anos. A lembrança de Laura dizendo que nunca teria filhos, a dor de perceber que seu sonho de ser pai morreu naquele casamento. Os papéis que o senhor viu são do fórum. Eu vou entregar meu filho para a adoção. O silêncio que se seguiu foi brutal. Victor sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Ele sabia o que significava perder a chance de ser pai, mas não conseguia imaginar a dor de ter um filho e precisar entregá-lo. Você ama ele? Victor perguntou, a voz baixa. Com toda a minha alma. Natalia desabou. Mas amor não paga conta, Dr. Victor. Amor não coloca comida na mesa. Amor não cura doença. Eu amo meu filho, mas estou matando ele de fome, de frio, de falta de cuidado. Ele merece mais. Victor fechou os olhos. A dor na voz de Natalia era insuportável. Tem família que pode ajudar? Só minha mãe, e ela está pior que eu. E o pai? Sumiu. Nunca mais vi. Victor respirou fundo. Ele tinha dinheiro, tinha espaço, tinha tudo. Mas será que tinha o direito de interferir na vida de alguém? Será que tinha coragem? Quanto tempo você tem? Ele perguntou. Natalia olhou para o relógio na parede. 46 horas. Segunda-feira às 2 da tarde eu preciso entregar a documentação final no fórum. Depois disso, não tem mais volta. Victor sentiu o coração acelerar. 2 dias, menos de 2 dias para um bebê perder a mãe e uma mãe perder o filho. Ele olhou para Natalia. Viu a mulher forte, trabalhadora, dedicada que passava pela sua casa há 2 anos sem pedir nada. Viu o desespero de quem luta sozinha contra o mundo inteiro. Viu a si mesmo, anos atrás, implorando para Laura ter um filho que ela nunca quis. Natalia, vai para casa. Passa o fim de semana com seu filho. Na segunda de manhã a gente conversa de novo. Ela olhou para ele confusa. Mas eu preciso terminar a limpeza. Esquece a limpeza. Vai para casa, abraça seu filho e não entrega esses papéis sem falar comigo antes. Natalia não entendeu, mas assentiu.
pegou a bolsa e saiu, ainda em lágrimas. Victor ficou sozinho na área de serviço, olhando para os papéis do fórum. Ele não sabia ainda, mas aquele fim de semana mudaria tudo. Se você está gostando dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua curtida faz toda a diferença. Victor não conseguiu fazer mais nada depois que Natália saiu. Ficou parado na área de serviço por longos minutos, olhando para os papéis do fórum que ela havia deixado para trás. Pegou um deles. Leu: termo de consentimento para destituição do poder familiar. As palavras pareciam frias, jurídicas, distantes. Mas por trás delas havia um bebê de 4 meses e uma mãe sendo destroçada pela miséria. Victor voltou para a sala, serviu um uísque e sentou no sofá de couro italiano. A mansão estava silenciosa como sempre, mas agora o silêncio tinha peso diferente. Era acusador. Ele tinha dinheiro suficiente para mudar a vida de 10 famílias. Tinha uma casa com quartos vazios. Tinha recursos, estrutura, condições. Mas será que tinha o direito de interferir na decisão de Natália? Será que ajudar não seria invasivo, arrogante, um ato de superioridade disfarçado de bondade? Victor se levantou e caminhou até a janela. A noite caía sobre São Paulo. Milhões de luzes piscavam na cidade, milhões de histórias acontecendo simultaneamente. Quantas Natalias existiam por aí, lutando sozinhas, quebrando por dentro. Ele lembrou da conversa com Laura, anos atrás, quando mencionou filhos pela primeira vez. Victor, eu não nasci para ser mãe. Minha carreira é minha prioridade. Se você quer um bebê, casa com outra. A frieza daquela resposta ainda doía. Não porque Laura não quisesse filhos, mas porque ela transformou o sonho dele em algo negociável, descartável. Victor passou 3 anos de casamento acreditando que Laura mudaria de ideia. Não mudou. E quando ele insistiu, ela pediu o divórcio. Desde então, Victor enterrou o sonho de ser pai. Convenceu-se de que não era para ele. Trabalhou mais, ganhou mais dinheiro, construiu um império. Mas a casa continuava vazia. E o vazio não se enchia com lucro. Agora, Natália aparecia na vida dele com uma história que parecia ironia do destino. Ela tinha o filho que Victor sempre quis, mas estava perdendo por motivos que ele poderia resolver com uma fração do que gastava por mês. Victor pegou o celular e começou a pesquisar. Quanto custava tratamento para diabetes e problema cardíaco? Quanto uma família precisava para viver dignamente? Quanto custava criar um bebê? Os números apareceram na tela. Ridículos. Insignificantes perto do que ele tinha. 4.000 por mês para o tratamento de Celeste. 2.000 para moradia decente. 3.000 para alimentação, roupas e fraldas. Menos de 10.000 reais. O equivalente a uma conta de restaurante que Victor pagava sem pensar. Ele poderia resolver isso dormindo. Mas a questão não era dinheiro. A questão era, ele estava preparado para se envolver, para abrir a porta da sua vida, para deixar entrar o caos, o barulho, a imprevisibilidade de uma família? Victor passou a noite inteira acordado. Andou pela casa, subiu e desceu escadas, entrou nos quartos vazios. 4 suítes, ninguém morando, espaço desperdiçado. Às 3 da manhã, ele parou em frente ao quarto que seria do filho que nunca teve. Tinha uma cama de solteiro, um armário, uma janela com vista para o jardim. Nada mais. Um cômodo fantasma, esperando uma vida que nunca chegou. Victor imaginou Benjamin ali. Um berço, brinquedos, risadas, choro de madrugada, vida pulsando onde antes só havia vazio. E então, algo clicou. Ele não estava interferindo, ele estava impedindo uma tragédia que podia ser evitada. Natália não queria entregar o filho, ela estava sendo forçada pela realidade. E Victor tinha o poder de mudar essa realidade. Quando o sol nasceu, Victor já tinha tomado a decisão. Não ia deixar Natália entregar Benjamin, não importava o que isso custasse, não importava como ela reagiria. Ele ligou para Natália. 7 da manhã de domingo.
Ela atendeu assustada. Alô, Dr. Victor? Natália, preciso falar com você. Hoje. É urgente. Silêncio do outro lado. Pode vir aqui às 10? Traga Benjamin e sua mãe. Mas por quê? Victor respirou fundo. Porque eu tenho uma proposta. E você precisa ouvir antes de assinar qualquer papel. Natalia chegou às 10 da manhã com Benjamin no colo e Celeste ao lado. O bebê estava agasalhado demais para o calor de novembro em São Paulo, mas Natalia não tinha roupas adequadas. Celeste caminhava devagar, apoiada em uma bengala improvisada, o rosto pálido e cansado. Victor abriu o portão e sentiu o impacto visual. A diferença entre os dois mundos nunca tinha sido tão óbvia. Ele vestia uma camisa social leve. Elas vestiam roupas remendadas. Ele estava descansado. Elas pareciam estar sobrevivendo há anos sem dormir. Entrem, por favor, Victor disse abrindo a porta. Natalia entrou com cautela, como se estivesse invadindo um museu. Celeste olhou ao redor com uma mistura de admiração e desconfiança. Benjamin choramingou agarrado ao peito da mãe. Victor as levou até a sala. Ofereceu água, café. Natália aceitou apenas água. Celeste recusou tudo. Dr. Victor, o senhor disse que tinha uma proposta. Natália começou, a voz trêmula. Mas eu não entendo. Proposta do quê? Victor sentou na poltrona à frente delas. Respirou fundo. Ele havia ensaiado aquele discurso a noite inteira, mas agora as palavras pareciam insuficientes. Natalia, você vai entregar Benjamin para adoção amanhã porque não tem dinheiro para criar ele e cuidar da sua mãe ao mesmo tempo. É isso? Ela assentiu, lágrimas já começando a formar. E se você tivesse? Se você tivesse condições de ficar com seu filho? Natália franziu a testa. Mas eu não tenho, Dr. Victor. Por isso estou fazendo isso. Você não tem, mas eu tenho. O silêncio caiu pesado na sala. Victor continuou, antes que ela pudesse interrompê-lo. Essa casa tem 4 suítes. Eu moro sozinho. Tem 2 quartos completamente vazios. Eu ganho mais dinheiro em 1 mês do que você em 5 anos. E eu sei quanto custa o tratamento da sua mãe. 4.000 por mês. Eu gasto isso em 1 semana sem nem perceber. Natália olhou para ele como se estivesse ouvindo outra língua. Eu estou propondo o seguinte: você, Benjamin e sua mãe vêm morar aqui. Eu pago o tratamento de Celeste, garanto alimentação, estrutura, tudo o que vocês precisarem. Você não entrega seu filho. A reação foi instantânea. Celeste se levantou, apoiando-se na bengala. Nós não somos caridade, doutor, ela disse, a voz firme apesar da fraqueza física. Minha filha é trabalhadora honesta. Não precisa de esmola. Victor se levantou também. Não é esmola, dona Celeste, é uma troca. Natália continua trabalhando aqui. Mas em vez de vir 1 vez por semana, ela cuida da casa em tempo integral. Recebe salário justo, tem moradia e Benjamin fica perto dela o dia inteiro. Natalia estava em choque. Dr. Victor, isso não faz sentido. Por que o senhor faria isso? Victor olhou para ela e pela primeira vez em anos permitiu-se ser vulnerável. Porque eu quis ter um filho a vida inteira. Minha ex-mulher nunca quis. Eu construí essa casa pensando em família e ela sempre foi vazia. Eu não estou fazendo caridade, Natália. Eu estou impedindo que um bebê perca a mãe por um motivo que pode ser resolvido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Natália. Benjamin começou a chorar. Celeste voltou a sentar, visivelmente abalada. E o que o senhor quer em troca? Celeste perguntou desconfiada. Homem rico não ajuda de graça. Victor olhou diretamente nos olhos dela. Eu quero que Benjamin cresça com a mãe dele. Só isso. Não tem segunda intenção. Não tem condição escondida. Vocês moram aqui, têm dignidade e Benjamin não vai para adoção. Natália soluçou. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Victor respondeu. Você tem até amanhã às 2 da tarde. Depois disso, você assina aqueles papéis e perde seu filho para sempre. Ou aceita minha proposta e dá a ele a chance de crescer nos seus braços.
Celeste olhou para a filha. Natália olhou para Benjamin. O bebê dormia, alheio ao destino sendo decidido naquela sala. Eu preciso pensar, Natalia sussurrou. Victor assentiu. Eu entendo, mas pense rápido. O tempo está acabando. Quando elas saíram, Victor ficou sozinho novamente. Mas agora, pela primeira vez em anos, ele tinha esperança. Natália não dormiu naquela noite de domingo. Benjamin chorou 3 vezes. Ela o embalou, deu mamadeira, trocou fralda. Cada gesto era mecânico, mas a mente estava em outro lugar. A proposta de Victor ecoava sem parar. Você, Benjamin e sua mãe vêm morar aqui. Parecia irreal. Coisas assim não aconteciam na vida real, não na vida dela. Natalia tinha 26 anos e nunca havia recebido nada de graça. Sempre lutou, sempre trabalhou, sempre se virou sozinha. Isso não pode ser verdade. Celeste repetiu pela 10ª vez, deitada na cama ao lado. Homem rico sempre quer algo em troca. Mãe, ele pareceu sincero. Todo mundo parece sincero até mostrar o que realmente quer. Natalia sabia que a mãe estava certa. O mundo não funcionava com bondade gratuita. Mas e se dessa vez funcionasse? E se Victor realmente só quisesse ajudar? Às 5 da manhã, Natália pegou Benjamin no colo e saiu para a rua. O bairro estava acordando. Trabalhadores indo para o primeiro ônibus. Vendedores montando barracas. A vida seguindo. Ela olhou para o filho. Aquele rostinho perfeito. Tão pequeno. Tão dependente. Benjamin não escolheu nascer na pobreza. Não escolheu ter um pai covarde. Não escolheu ter uma mãe quebrada. Mas ele estava aqui. E merecia uma chance. Natália pensou em amanhã. Segunda-feira, 2 da tarde. O fórum, a assinatura final, a entrega, o fim. Imaginou entregar Benjamin para uma assistente social. Imaginou os bracinhos dele se estendendo, procurando por ela. Imaginou nunca mais vê-lo crescer, nunca mais ouvir sua primeira palavra, nunca mais segurar aquela mãozinha. A dor era física, insuportável. Mas agora havia outra opção. Uma opção que parecia boa demais para ser verdade. Às 8 da manhã, Natalia ligou para Victor. Alô? Ele atendeu no primeiro toque. Doutor Victor, eu quero aceitar, mas preciso de garantias. Pode falar. Eu quero um contrato de trabalho registrado. Quero que fique claro que eu trabalho, que não sou parasita. Quero que minha mãe tenha acesso ao tratamento dela sem depender de favor. E se em algum momento o senhor mudar de ideia, eu preciso de prazo para sair sem ser jogada na rua. Victor sorriu do outro lado da linha. Natalia estava sendo inteligente, digna, exatamente o que ele esperava. Tudo isso vai estar no contrato. Você terá carteira assinada, salário fixo de R$ 3.500, moradia inclusa, plano de saúde para os 3. E se eu mudar de ideia, você tem 6 meses de aviso. Suficiente? Natália respirou fundo. Sim, então está decidido? Lágrimas escorreram. Está, eu aceito. Ótimo. Hoje à tarde venham com as coisas de vocês. Eu já preparei os quartos. Quando Natália desligou, Celeste estava chorando. Você tem certeza disso, filha? Não, mas é a única chance de ficar com meu filho. Às 3 da tarde, um carro enviado por Victor buscou as 3. Natália, Celeste e Benjamin entraram na mansão em Moema com 2 malas velhas e um saco de roupas de bebê. Victor as recebeu na porta. Mostrou os quartos. Um para Natália e Benjamin, com berço novo, cômoda, trocador. Outro para Celeste, com cama hospitalar ajustável, mesa de cabeceira, ar-condicionado. Celeste se sentou na cama e chorou. Fazia 15 anos que não dormia em colchão decente. Natália colocou Benjamin no berço. O bebê olhou ao redor, curioso. Ela tocou as grades de madeira, o lençol macio, os bichinhos de pelúcia que Victor havia comprado. Obrigada, ela sussurrou, sem conseguir dizer mais nada. Victor assentiu. Bem-vindas. Essa agora é a casa de vocês também.
Naquela noite, pela primeira vez em meses, Natália dormiu sem desespero. Benjamin dormiu sem frio. Celeste dormiu sem dor. E Victor, sozinho no quarto do outro lado do corredor, dormiu sem vazio. A mansão finalmente tinha vida. Os primeiros dias foram estranhos para todos. Natália acordava cedo, preparava café e começava a limpar. Mas Victor a interrompia. Você mora aqui agora. Não precisa fazer tudo sozinha. Celeste observava tudo com desconfiança, esperando a hora em que a máscara de Victor cairia. Mas a máscara nunca caiu, porque não havia máscara. Victor contratou uma enfermeira particular para acompanhar Celeste. A primeira consulta revelou que ela precisava de cirurgia cardíaca urgente. Victor agendou para a semana seguinte, no melhor hospital de São Paulo. Celeste chorou quando soube. Eu achei que ia morrer em 6 meses. Não vai, Victor respondeu. Não no meu teto. Natalia começou a trabalhar na rotina da casa, mas era diferente. Ela não era mais empregada invisível, era parte da família. Victor pediu a opinião dela sobre tudo. Você acha que devo trocar a cortina da sala? O que você quer para o jantar? Pequenos detalhes que mostravam respeito. Benjamin se tornou o centro de tudo. O bebê transformou a mansão silenciosa em algo vivo, imprevisível, caótico, e Victor adorou. Uma manhã, às 6 horas, Benjamin começou a chorar. Natalia se levantou correndo, mas Victor bateu na porta dela primeiro. Deixa eu tentar, ele disse tímido. Natália hesitou, mas entregou o bebê. Victor pegou Benjamin nos braços pela primeira vez. O bebê estava quente, choramingando, com fome. Victor desceu para a cozinha, preparou a mamadeira seguindo as instruções que Natália havia colado na geladeira. Sentou no sofá e deu a mamadeira. Benjamin sugou com fome, agarrando o dedo de Victor. Aquele toque minúsculo, aquela dependência absoluta, aquele momento de confiança pura. Victor sentiu algo quebrar dentro dele. E foi bom. Quando Natalia desceu meia hora depois, encontrou Victor no sofá com Benjamin dormindo no colo. Ele estava imóvel, como se tivesse medo de acordar o bebê. Obrigada, Natália sussurrou. Não precisa agradecer. Eu gostei. A partir daquele dia, Victor começou a ajudar mais. Aprenderou a trocar fraldas, embalar Benjamin para dormir, fazer papinha. Natalia ensinava com paciência. Victor aprendia com humildade. A casa mudou completamente. A sala virou parquinho. A cozinha tinha mamadeiras esterilizadas. O corredor tinha cheiro de talco infantil. E havia risadas. Muitas risadas. Celeste se recuperou da cirurgia. 3 semanas depois, estava caminhando sem bengala. A enfermeira disse que era milagre. Celeste disse que era vontade de viver para ver o neto crescer. Victor e Natália começaram a jantar juntos todas as noites. Conversavam sobre tudo. Infância, sonhos, arrependimentos. Ela descobriu que Victor era mais solitário do que rico. Ele descobriu que Natália era mais forte do que imaginava. Certa noite, após colocar Benjamin para dormir, eles ficaram na varanda. O céu de São Paulo estava estrelado, raridade. Natália, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda pensa em Pablo? Ela olhou para o horizonte. Não com raiva, só com pena. Ele perdeu a chance de conhecer o filho mais perfeito do mundo. Victor sorriu. Ele perdeu mesmo. Silêncio confortável. E você? Natalia perguntou. Ainda pensa em Laura? Não. Eu agradeço a ela, na verdade. Por quê? Porque se ela tivesse aceitado ter filhos, eu nunca teria conhecido você e Benjamin. Natália sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente no ar, algo crescendo entre eles, silencioso e inevitável. Victor continuou. Nos últimos 3 meses, essa casa deixou de ser museu. Ela virou lar. E não é por causa do dinheiro ou da estrutura. É por causa de vocês 3. Natalia olhou para ele. Pela primeira vez, viu Victor não como patrão milionário, mas como homem vulnerável, generoso, sozinho. Obrigada por não nos deixar desistir.
ela disse a voz embargada. Victor segurou a mão dela. Obrigada por me deixarem fazer parte da família de vocês. Naquela noite, algo mudou entre eles. Não era só gratidão, não era só conveniência. Era o começo de algo real. 6 meses se passaram desde que Natalia, Benjamin e Celeste entraram na vida de Victor. A mansão não era mais a mesma. Brinquedos espalhados pela sala, roupinhas secando no varal, papinha esquentando no fogão, vida pulsando em cada cômodo. Benjamin estava com 10 meses, começava a engatinhar, derrubar coisas, balbuciar sons que pareciam palavras. Victor acompanhava cada conquista como se fosse pai de verdade, porque de certa forma já era. Natália também mudou. Não tinha mais olheiras profundas. Sorria com facilidade, recuperou peso, saúde, dignidade. Mas algo mais havia mudado. Ela estava se apaixonando por Victor. Tentou negar no começo. É gratidão, dizia para si mesma. É só admiração. Mas não era. Era o jeito que Victor olhava para Benjamin. A paciência ao ensinar Celeste a usar o celular novo. As noites conversando na varanda. A mão dele segurando a dela quando achava que ninguém via. Victor também sabia. Estava apaixonado por Natália. Não pela faxineira submissa que conheceu 2 anos atrás, mas pela mulher forte, corajosa, que renasceu quando teve chance. Ele não sabia como ou quando declarar. Tinha medo de estragar tudo, medo de ela achar que era interesse, conveniência, poder. Mas o sentimento crescia todos os dias, inevitável, até que Benjamin decidiu por eles. Era sábado à tarde. Victor estava no escritório revisando contratos. Natalia preparava o jantar. Celeste assistia novela na sala. Benjamin engatinhava pelo corredor. De repente, um grito de Natalia. Victor! Victor! Vem aqui! Ele largou tudo e correu. Achou que Benjamin havia se machucado. Mas quando chegou na sala, viu algo completamente diferente. Benjamin estava de pé, sozinho, segurando na mesinha de centro, balançando as perninhas, sorrindo como se tivesse conquistado o mundo. Ele vai andar! Natália gritou emocionada. Victor se abaixou a 3 metros de distância. Abriu os braços. Vem, Benjamin. Vem com o papai. A palavra saiu naturalmente. Ele nem percebeu. Mas Natalia percebeu. E seu coração explodiu. Benjamin olhou para Victor. Deu um passo trêmulo. Depois outro e outro. As perninhas bambas, os braços abertos tentando equilíbrio. Isso! Vem! Victor incentivou, lágrimas nos olhos. Benjamin deu mais 3 passos e caiu nos braços de Victor. Todos explodiram em aplausos. Celeste chorava. Natália chorava. Victor segurava Benjamin contra o peito, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você conseguiu, campeão. Você conseguiu. Benjamin deu risada, aquela risada gostosa de bebê. E então, pela primeira vez, disse algo que ninguém esperava. Silêncio absoluto. Benjamin olhou para Victor e repetiu, mais claro. Papa. Victor desabou. Chorou como não chorava há anos. Benjamin o chamou de pai. Um bebê que não era seu sangue, mas era seu de todas as formas que importavam. Natália não conseguiu segurar. Abraçou os dois, chorando também. Celeste se juntou ao abraço. A sala virou um mar de lágrimas e amor. Quando todos se acalmaram, Victor pegou a mão de Natália. Olhou fundo nos olhos dela. Natalia, posso falar com você? A sós? Ela assentiu, o coração disparado. Eles foram para a varanda. O sol estava se pondo sobre São Paulo. Victor respirou fundo. Nesses 6 meses, eu aprendi o que é família. Aprendi o que é amor de verdade. E aprendi que não quero viver sem vocês 3. Lágrimas escorriam pelo rosto de Natália. Victor se ajoelhou. Tirou uma caixinha do bolso. Natália Figueiredo, você quer casar comigo? Não por gratidão, não por conveniência, mas porque eu te amo. Porque amo Benjamin como meu filho. Porque amo Celeste como minha família. E porque não consigo imaginar minha vida sem vocês. Natalia caiu de joelhos também.
Sim, 1000 vezes sim. O casamento de Victor e Natália aconteceu 3 meses depois do pedido. Foi uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas 20 pessoas. Celeste foi madrinha. Benjamin, já andando firme aos 13 meses, entregou as alianças dentro de uma cestinha, tropeçou no meio do caminho e caiu. Todos riram. Ele levantou sozinho e continuou, sorrindo. Victor chorou quando viu Natália entrando de vestido simples, segurando um buquê de margaridas. Ela estava radiante, não pela roupa ou pela festa, mas porque finalmente tinha paz. Eu aceito, ela disse, a voz firme. Eu aceito, Victor respondeu, segurando as mãos dela. O juiz de paz os declarou marido e mulher. Eles se beijaram sob aplausos. Benjamin gritou, papa, mama, e correu para abraçar os dois. A foto daquele momento ficou emoldurada na sala. Agora, 1 ano após o casamento, a vida deles era completamente diferente. Benjamin tinha 1 ano e 10 meses. Falava dezenas de palavras, chamava Victor de papai e Natalia de mamãe. Para ele, Victor sempre foi pai. Não havia confusão, dúvida ou necessidade de explicações. Amor não precisa de sangue para ser real. Celeste estava irreconhecível. Recuperada da cirurgia, com diabetes controlada, ela voltou a cozinhar, costurar, cuidar do neto. Tinha 63 anos, mas parecia ter rejuvenescido 10. Eu achei que ia morrer naquele barraco, ela dizia, e olha onde estou agora. Victor continuava à frente da construtora, mas mudou prioridades. Reduziu viagens, delegou mais, chegava em casa às 6 da tarde para jantar com a família. Aos finais de semana, não trabalhava. Brincava com Benjamin no jardim, assistia desenhos, montava blocos de montar. Natália não trabalhava mais como faxineira. Victor insistiu que ela estudasse. Ela se matriculou em um curso técnico de administração. Queria entender de negócios, ajudar Victor, ter autonomia. Eu não quero ser só a esposa do empresário, quero ser a empresária também, ela disse. Victor apoiou incondicionalmente. Eles também criaram um projeto social. A história de Natália inspirou Victor a ajudar outras mães solo. Criaram um fundo que oferecia moradia temporária, tratamento médico e capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Já haviam ajudado 17 famílias. Natália gerenciava o projeto pessoalmente. Eu passei por isso, eu sei a dor. Eu quero que outras mães não precisem escolher entre o filho e a sobrevivência. Ela explicou em uma entrevista para um jornal local. A matéria viralizou. Centenas de pessoas ofereceram doações. Victor nunca buscou publicidade, mas a história era tão incomum, tão bonita, que chamou atenção. Empresário milionário impede adoção e casa com ex-faxineira. As manchetes eram sensacionalistas, mas a essência era verdadeira. Certa noite, já tarde, Victor e Natália estavam na varanda. Benjamin dormia. Celeste assistia filme no quarto. A cidade brilhava lá embaixo. Você já imaginou que estaríamos aqui? Victor perguntou. Natália riu. Há 2 anos eu estava assinando papéis para entregar meu filho. Hoje eu estou casada, estudando, ajudando outras pessoas. Não, eu nunca imaginei. E é feliz. Ela olhou para ele, segurou o rosto de Victor com as 2 mãos. Imensamente. Você me salvou, Victor. Você nos salvou. Não, vocês me salvaram. Eu estava vivo, mas não estava vivendo. Vocês me deram propósito. Eles ficaram em silêncio, abraçados. Dentro da casa, Benjamin se mexeu no berço. Murmurou papai, dormindo. Victor sorriu. Aquele som ainda o emocionava todos os dias. Vou ver se ele está bem, Victor disse levantando. Natália segurou a mão dele. Nós conseguimos, amor. Contra todas as probabilidades, nós conseguimos. Victor beijou a testa dela. Sim, e vamos continuar conseguindo. Todos os dias. Ele entrou, subiu as escadas, foi até o quarto de Benjamin.
ajeitou o cobertor, beijou a testa do menino. Benjamin sorriu dormindo. Victor olhou ao redor. O quarto cheio de brinquedos, livros, desenhos na parede, vida pulsando onde antes só havia vazio. Ele pensou em Laura, pensou em Pablo, pensou em todas as escolhas erradas que os levaram até ali e agradeceu, porque sem aquelas escolhas, aquela família não existiria. Às vezes, o que parece tragédia é só o começo de um milagre. Natalia apareceu na porta. Abraçou Victor por trás. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo mais, ele respondeu. Benjamin abriu os olhinhos, viu os dois e sussurrou sonolento. Amo papai, amo mamãe. E voltou a dormir. Naquele momento, Victor entendeu. Ele finalmente tinha tudo. Não porque era rico, mas porque tinha amor, tinha família, tinha lar. E amor, no final, é a única riqueza que realmente importa. Se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha com quem você ama e se inscreve no canal. Conta aqui nos comentários. Você teria feito o mesmo que Victor? A sua resposta importa. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai mexer com seu coração. Um abraço e até breve.